da inspiração. Então tem esses dois lados, né? Então vamos lá, eu vou dar continuidade aqui, né? E começar a falar o seguinte: Saturno fazendo as pazes com Saturno. Então eu quero falar um pouquinho de quem é Saturno, né? Falar um pouquinho de mitologia aqui com vocês, que eu sei que tem muita gente que gosta de mitologia, né? Então quem é Saturno? Bom, no começo era Urano e Geia, né? Então Urano que era o pai, né? Geia mãe, né? Primeiro, e ligada ao céu e à terra, né? A mãe, a terra, a mãe terra primordial, Geia, né? Porque depois a gente vai encontrar Reia e tem outras derivações, Deméter também. Então, assim, no início era Urano e Geia, né? E todas as vezes que nasciam os filhos recém-nascidos, né? Urano, com medo de perder o trono, de perder o poder, forçava Geia, né? Reia de Cronos, Geia, a colocar, né, de volta para o útero, dentro da terra, os filhos. Aí teve um dia que ela não aguentava mais de tanto nascer filho e colocar para dentro, nascer filho e colocar para dentro, né? E aí ela reuniu com os filhos e falou assim: olha, eu já não aguento mais o pai de vocês, é o tempo todo mandando, né? O tempo todo eu tenho que colocar vocês aqui para dentro. O negócio tá complicado, eu não tô mais aguentando isso. Então eu quero a ajuda de vocês pra gente impedir essas ações, né, de Urano, seu pai, muito centralizador, né? E aí todos os filhos morriam de medo dele, da tirania dele, do poder dele. E foi então que o caçula, Cronos, né, Saturno, resolve encarar o pai, né? Justamente esse, resolve encarar o pai e forja então um plano com a mãe, né? E castra o pai com uma foice. Então ele vai lá e castra o pai, né? Inclusive é a partir daí que uma das origens de Afrodite que conta é dessa parte, né? Que é quando os testículos de Urano caem no oceano e dali entra numa concha e depois essa concha, depois de um tempo, ela sobe até a superfície e sai Afrodite, né? Então essa é uma dos contos que falam da origem de Afrodite. Mas assim, ele castrou então o pai, né? E assume o poder. E aí depois ele vai, se casa com Reia e começa a ter os filhos também. E aí, quando ele castra o pai, né? Então tem aí o oráculo de Delfos, né? Que vem o pai e a mãe, que é Urano ligado ao céu, Urano, que seria o oráculo da astrologia, e Geia, o oráculo dos cristais, através da geomancia. Então eles fizeram uma profecia, né, que aconteceria com o filho caçula o mesmo que aconteceu com ele, que isso era uma coisa muito comum, né, da época do matriarcado, que contava que o filho mais novo destronaria o pai. Então ele, com medo disso, né, já sabendo dessa profecia, o que ele fez? Começou a engolir o pai. Então Cronos, que é, né, que fala, que marca o tempo, né, que é Saturno, ele começa então a castrar, né, de certa forma, os filhos, assim como castrou o pai. Então ele é um pai castrador. E ele vai engolindo então os filhos, né? E aí quando chega, mesma coisa, sexto filho, aí Reia, né, a esposa dele, também a mesma coisa, não aguento mais, né, perder meus filhos, é o tempo todo, nasce um e ela entrega, ele vai lá e engole, ele entrega, ele vai lá e engole. Quando chegou no sexto filho, vem Zeus, né, que era o tal filho prometido que estava lá, que existia a profecia que ia tirar, né, o poder, o trono de Cronos. Então o que Reia faz? Ela foge e se esconde numa gruta na ilha de Creta
e tem lá secretamente o filho Zeus. Ninguém vê, né? Só que ali ela deixa com oi, Nando, deixa com a avó, né? Deixa lá com Geia e entrega, pega uma pedra, embrulha numa fralda, num coeiro e entrega para Cronos, né? E ele vai imediatamente, engole aquela pedra acreditando que é o filho. E então ela passa um tempo, né? Ele é criado, Zeus é criado junto com a avó, Geia, né? As ninfas, e também tinha lá uns demônios que tinham lá uns escudos, umas estacas que eles ficavam fazendo barulho para disfarçar o choro do bebê, né? E aí ele foi crescendo, criado por Geia, e chega uma determinada idade, ele é orientado por Metis, que é a deusa da prudência, com um plano junto com a avó, né, Geia, eles arquitetam um plano para derrubar Cronos, né, para derrubar Saturno, para tirar ele do poder. Então o que eles fazem? Metis faz uma poção, né, para que Zeus leve disfarçado de copeiro. Então ele vai até Cronos, né, disfarçado, e oferece. E aí ele toma aquela poção e começa a passar mal. E nisso que ele passa mal, ele começa a colocar todos os filhos para fora, inclusive a pedra, né? Aí depois tem aí uma guerra, né, entre os deuses titãs e os deuses olímpicos, que dura aí por 10 anos, né? E Zeus consegue, né, Zeus, que é Júpiter, né, para os romanos, derruba então Cronos e ele é exilado numa ilha, né? Então, assim, só para resumir aqui a história, para vocês pegarem, assim, entenderem, né, quem é esse Saturno, quem é esse pai castrador, né, extremamente poderoso, que não só castrou o próprio pai, como castrou também, né, engolindo então os filhos. Então, assim, dentro da mitologia a gente tem isso. Então Saturno, ele representa no nosso mapa esse pai castrador, né, que é extremamente poderoso, mas que tem todo um arquétipo de um pai, né, que vai cobrar o quê? Responsabilidade, vai dar limite, né, que é uma forma também de castrar psicologicamente, né, emocionalmente, às vezes até fisicamente mesmo, né, de limitar de alguma forma. Então ele é um pai muito rigoroso, muito poderoso, né? Então o Saturno, ele tem essa relação também com a gente por ser esse pai interno, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, dentro da astrologia kármica, a gente pode comparar como, vou trazer aqui um exemplo, tá? Um exemplo prático. Vamos dizer que você, para ver como é que funciona essa dinâmica aqui de Saturno, vocês vão sentir na pele o que é. Então vamos dizer que você organize um grupo, pegue um grupo para fazer uma atividade, uma viagem para esquiar, por exemplo. Pega um grupo e leva para esquiar. Aí tem uma pessoa do grupo que não está muito segura e fica, eu não sei se eu estou no bom dia, eu não sei se é adequada, eu não estou muito afim, qualquer coisa. A pessoa inventa 1000 desculpas dizendo que não quer ir. E aí você fala assim, nossa, não, pode ir, eu vou tomar conta, eu vou olhar você, pode deixar que eu vou ficar olhando. E aí o que acontece? No meio daquela situação acontece um acidente. A pessoa vai, pega o esqui, desce, tem uma fratura, quebra lá a perna, fica preso, sofre com a dor, aquela pessoa fica mal, vai para o hospital, tem que passar por cirurgia, aí aquela pessoa que estava de férias não consegue voltar para o trabalho, leva mais tempo, perde dinheiro, perde tempo de trabalho, é um prejuízo enorme, né? Então, como é que você se sentiria, né, sabendo que você forçou ali a barra, né, que você convenceu a pessoa, se responsabilizou e
não, e aconteceu aquele acidente, quer dizer, uma coisa totalmente imprevista, né? Então você vai se sentir muito responsável por aquilo, né? Além de Plutão, como a gente falou, o Saturno também traz esse sentimento de culpa, mas é uma culpa pela responsabilidade, né? Então você acaba assumindo aquela responsabilidade. A outra pessoa que sofreu o acidente tem uma outra percepção. Aquela outra pessoa agradece porque não morreu, né? Agradece porque tinha um plano de saúde, podia ir para um hospital muito bem equipado, e a pessoa fica de boa, mas você vai levar isso para o resto da vida e às vezes para a próxima vida, né? Então isso é o que a gente traz, né? Só para trazer aqui um exemplo prático, né? De como é que a gente se sente com alguma situação de outra vida em que a gente não foi responsável dentro da nossa perspectiva. Porque nem sempre é de fato uma falta de responsabilidade, mas aquilo que a nossa consciência, né, e o nosso inconsciente que a gente traz ali marcado no mapa, né, de vários pontos, que vai mostrar onde a gente se sentiu, que é a gente que vai julgar isso, né? A gente se sentiu irresponsável. Então a gente fica preso naquela situação. Com esse trauma, que traz alguns bloqueios, que traz alguns medos, o que normalmente a gente vai falar, né? A gente vai passar por aquela situação traumática e vai falar assim: nunca mais eu quero entrar no esqui. Nunca mais eu não quero nem ver neve. E de repente eu não quero nem viajar também. E eu não quero também estar no meio de grupo. Então você pega toda aquela situação daquele ambiente e vincula a um trauma, vincula a um sofrimento. E aí você traz tudo isso nessa vida, né? Então onde a gente tem Saturno, a gente vai reviver a mesma situação, né? Situações semelhantes. Porque o que acontece? Como eu falei nas outras lives, existe um gatilho cósmico que nos faz lembrar, né, que nos faz conectar com aquela situação do passado, para reviver e refazer. Então a gente vê muito isso nos retrógrados, né, no Nó do Sul, em alguns aspectos. Então são situações do passado que a gente traz de volta para sentir de novo na pele, mas dessa vez com uma outra consciência, trabalhar de outra forma. Né? Então a gente traz esses bloqueios, né? Esses limites, esses medos que a gente trava. E Saturno ele traz isso, ele cristaliza a gente, né? A gente fica com medo de se arriscar. E qualquer coisa que lembra aquela situação que pra gente hoje não faz o menor sentido, eu não sei por que eu não gosto de estar em grupo, eu não sei por que eu não gosto de neve, me dá mal-estar, sabe? Então isso tudo está relacionado ao ambiente daquilo que a pessoa viveu antes, em outra vida, que ela já nem lembra mais, né? Então tem essas situações. Saturno, a gente pode fazer analogia dentro desses limites também de 3 formas, tá? Que é bem interessante. A primeira forma que eu posso trazer aqui como exemplo para vocês é o bebê no cercadinho. Então, quando a gente tem ali uma criança, né, assim, antigamente, quando eu era criança, acho que era muito comum. Hoje em dia eu acho que menos, né? Eu não fiz isso com os meus filhos. Mas assim, eu sei que antigamente era muito comum, que era uma coisa normal, né? Era a pessoa pegar a criança pequena e colocar naquele cercadinho. Então, o que é esse cercadinho? É um limite, uma barreira física, né? Então, Saturno é muito isso. São essas barreiras aqui que prende aquela criança. Então, com que intuito? De proteger, né? Dar aquele limite para proteger, para ficar ali seguro. Então, a criança vai chegar um momento que vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai precisar sair. Vai precisar ir para a escola, vai precisar depois ter uma vida adulta, mas ela traz aquela memória do cercadinho, né? Então, com aquela preocupação do pai e da mãe, né, de colocar ali num ambiente seguro. Então, Saturno é esse cercadinho que coloca ali e vai ter aquele medo. Então, precisa encorajar de trazer aquela criança, né, simbolicamente, e encarar a nova fase da vida. Então, é a gente encarar o nosso Saturno dessa forma, é a gente amadurecer e buscar essa segurança dentro da gente.
Outra analogia, segundo ponto, seria o pai mesmo, a figura do pai, porque o Saturno é uma figura de pai rigoroso, que é o nosso pai introjetado, né? Então, dentro da análise transpessoal, é isso? Eu já fiz até essa formação uma época. Deixa eu falar direitinho para vocês. É análise transpessoal mesmo. É isso mesmo, não tem não, mas é. Não, análise transacional. Na análise transacional, tá? Então, dentro da análise transacional tem essa figura, né? Que tem algumas figuras, e uma delas é a do pai, é o pai interno, esse pai introjetado, né? O pai interno rigoroso, que é Saturno. Então, ele vai lembrar pra gente das nossas responsabilidades, né? Então, do tipo, coisas que a gente ouve quando é criança, né? Que dá esses limites da responsabilidade. Tipo assim, olha, essa semana você não vai ver videogame, você não vai ver televisão porque você vai estudar para a prova, sabe? Então é um limite. Olha, você não pode comer muito chocolate porque senão você vai ficar com a pele toda estourada de espinha. Então são esses limites de quando a gente é criança, adolescente, que fica ali ouvindo desse pai, né? Dessa imagem, dessa figura paterna, que vai dar o limite para trazer um sentido de responsabilidade e também porque é seguro, né? Uma forma de proteger, uma forma de colocar a gente no eixo. E Saturno é isso no nosso mapa também, né? E aí depois a gente cresce, o que a gente fala pra gente mesmo? A gente vai encontrar esse pai dentro da gente. Aí é que eu falo sempre, né? É aquele pai que vai ter aquela conversa interna dentro de você e vai falar assim, olha, tem certeza? Você já estudou? Você tem certeza que você está pronto? Aí vem as procrastinações, né? Então, o Saturno, pai, que é esse pai aí da análise transacional, ele tem essa referência de trazer pra gente, né? Quando a gente fala assim, eu tenho que fazer dieta, porque isso aqui faz mal, isso aqui em excesso, e a gente vai dar esse limite pra gente mesmo, como esse pai que a gente aprendeu com essa referência do nosso pai da nossa infância, né? Do nosso pai, da nossa mãe. Falando pai porque é o arquétipo, né? Então, às vezes a gente tem ali, né, uma lua com Saturno, aí é uma mãe rigorosa, né? Então é só para trazer aqui como arquétipo. E a terceira analogia, que também é muito interessante, seria a analogia da carta 6 de espadas do tarô. Então, o que acontece nessa cena dos 6 de espadas? Deixa eu só contar aqui para vocês como é que é. Quem não conhece tarô, né? Então, na carta 6 de espadas, a gente encontra um barco, onde tem na frente do barco, na ponta da frente, né? 6 espadas fincadas que cobre, ou seja, já tá dando ali um limite, né? E tem deusa do tarô. Eu adoro tarô, né, Nando? Adoro. Então, assim, tem lá 6 espadas, aí tem atrás dessas espadas uma família. E essa família a gente vai encontrar a mãe sentada com a criança no colo sentada. E tem o pai que vai estar atrás com o remo, né, para guiar para viagem, né, para essa viagem aí do barco. Então, dentro dessa cena, a gente encontra esses elementos, né? Então, passando lá pelo rio, onde eles vão encontrar algumas rochas, né? Então, dentro dessa simbologia, o que a gente tem? O pai, né, que está ali atrás, que está direcionando o barco, né? Que está levando o barco pro caminho, representa o nosso eu superior. A mãe é a mente consciente e a criança é a mente inconsciente. E as rochas são experiências do passado que nos traz algum tipo de segurança, né? Que é o nosso porto seguro, que é onde a gente vai querer se agarrar, né? Então, dentro disso daí, o que a gente tem que aprender com essa situação, com essa história, com essa dinâmica aí? É que a gente vai olhar para essas rochas amorosamente, né, vai ter compaixão, vai reconhecer, porque isso tem a ver com o nosso passado, né, são as experiências antigas, vai olhar para ela, para essa rocha, vai falar assim, eu lembro de você, que bom que eu te vi,
agora eu vou seguir em frente, tá bom? E aí a gente vai. Só que o que vai acontecer? Vai ter uma autossabotagem nessa história, onde quando a mãe e a criança, ou seja, a mente consciente e a mente inconsciente, olhar para aquela rocha e vai falar assim: nossa, eu lembro de você, eu lembro dessa situação, eu lembro desse passado, aqui é tão confortável, eu vou ficar aqui, né? Aí quer se agarrar naquela pedra, quer se agarrar porque ali é confortável, por mais sofrido que aquilo seja, né? Que é aquela história de que quando a gente se acostuma com o que não é bom, a gente se acostuma com o sofrimento, a gente acha que aquilo é normal, né? Que a gente tá ali, porque isso é normal. Todo mundo vive isso, eu já vivi tanto tempo isso que isso é normal para mim. E a gente fica ali agarrado naquelas pedras, né? Só que isso não é bom, porque a gente vai chegar um momento que aquela zona de conforto vai ficar desconfortável. É quando a gente já não aguenta mais aquela situação, que vira um peso, e a gente tem que seguir adiante, né? Então, às vezes, a gente vai passar por esses limites de Saturno, então é onde a gente tende a ficar ali, ó, por muito tempo, porque é confortável, porque a gente tem medo, porque a gente mesmo que coloca limite, né? A mãe e o filho aí da história dos 6 de espadas é que vai querer ficar ali no porto seguro. Mas aí não, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para aquela situação, o que a gente pode encontrar agora? Um parente que é uma rocha, né? Um relacionamento que é uma rocha, uma situação que é uma rocha, um hábito que é uma rocha. Ou seja, tem N situações, né, que a gente vive que podem representar essa rocha e a gente vai querer ficar ali. Mas aí a nossa mente superior, né, o nosso eu superior, vai motivar para que a gente vai ouvir isso depois de um tempo, né, que vai cair a ficha quando a gente tem um despertar, e esse despertar pode acontecer como? Com um trânsito, né, com um eclipse, com alguma situação que vai ocorrer ali, que vai ativar esse Saturno e vai dar aquela, né, vai dar aquele clarão, que vai dar aquele despertar. E aí a gente vai deixar então esse barco seguir adiante, mas não que a gente tenha que abandonar aquelas pedras, aquele passado, mas é olhar com uma outra percepção, né, muito mais seguro, se sentindo confiante. Normalmente a gente só vai conseguir sentir essa autoconfiança com a maturidade. Então Saturno, ele funciona muito bem com o tempo, né? É o senhor do tempo. E aí a gente se sente mais preparado para passar adiante, para buscar um novo caminho, que é o desafio. Então, ele pode, no primeiro momento da nossa vida, ser um chaturno, né? Como a gente fala. Então, Saturno, ele tem isso. A gente fica ali preso muito tempo naquela situação. Se for um Saturno retrógrado, aí é mais complicado ainda, né? Porque aí o boleto que a gente tem para pagar ali é mais pesadinho, né? Ou se ele está ali com um aspecto de quadratura, oposição, significam que são coisas, são situações que a gente acumulou muita coisa mesmo, né? E o Saturno, ele tem isso, é onde a gente mais acumulou, que a gente ficou endividado mesmo por muitas vidas. A gente passou por muitas vezes por aquela situação e a gente não quis aprender, ou teve medo, ou teve algum tipo de resistência. E a gente ficou ali, foi ficando, e aí quanto mais tempo a gente fica ali, pior, né? Vai piorando, a situação vai ficando mais crítica. Então Saturno, na verdade, ele pode, né, e deve, é o melhor pra gente que ele seja visto como um professor, um grande professor kármico. O que ele quer ensinar ali pra gente? Né? Então ele vai ser aquele planeta que vai nos conduzir do nosso passado para o nosso presente e futuro. Né? Então, onde a gente tem Saturno, o signo que vai estar, vai mostrar onde a gente não teve responsabilidade, onde a gente não quis assumir, por quê? Ou por omissão, ou porque teve um abuso de poder, né? Porque Saturno é o pai castrador. Então, ele usou mal aquela energia. Ele é o pai do karma, né? Que o karma tem a ver com responsabilidade, lei de causa e efeito, aquilo que eu não fiz bem,
né, em muitas vidas, eu vou resgatar aquilo. Então a gente vai ver isso em algumas, nas casas, nos signos, né? Então, por exemplo, quem tem um Saturno em Áries, vou dar aqui alguns exemplos, tá? Quem tem Saturno em Áries, essa pessoa tem aí um passado de quê? De um guerreiro, uma pessoa que lutou, que desbravou, que teve uma liderança, né? Que teve um poder de liderança. E aí a pessoa sempre vai trazer desse Saturno algum tipo de medo que vai limitar ele. Então, pessoa que tem um Saturno em Áries, qual vai ser o medo kármico dessa pessoa? Medo de independência, medo de lutar pelas coisas que quer, medo de se posicionar, medo de começar alguma coisa, né? Então, ele vai trazer os medos daquele signo e vai precisar ressignificar isso, vai precisar amadurecer dentro dela para poder seguir adiante na história do barco. A mesma coisa, assim, touro, né? Vou trazer só aqui alguns, que 12 é muita coisa. Quem quiser depois tirar a dúvida, me pergunta. Então, assim, em touro, né? Touro, essa pessoa acumulou muitos bens, né? Teve muitas posses, ou dentro dos relacionamentos era uma pessoa muito possessiva, e tem que ver onde é que vai estar aquilo no mapa, como é que vai estar relacionando, qual é o planeta, né? Que ele conversa. Então, em touro, qual vai ser o medo kármico dessa pessoa? Vai ser medo de não ter dinheiro, vai ser medo de não ter uma estabilidade, vai ter medo de estética, né? De não ter um corpo bonito, né? Então tem várias situações, cada signo vai trazer um tipo de limitação, mas que uma vez aprendido dentro do signo e da casa, é o ponto que a gente precisa desenvolver e aprofundar, né, e amadurecer na gente. A gente tem todo um programa de vida para isso, para poder nos levar para o nosso Dharma. Então, ele é aquele trem, como se ele fosse um trem condutor, que vai nos conduzir do nosso passado, lá do nosso nó do sul, né, lá onde a gente traz lá do karma, para o Dharma. Então, ele que vai nos levar para uma evolução, para um crescimento. Então, isso é o que eu chamo de fazer as pazes com Saturno, né? É ver esse Saturno como um grande professor, como um grande condutor kármico, né? Mas isso a gente só consegue perceber com o tempo, com o amadurecimento. Então, quanto mais a gente amadurecer, então, por exemplo, quem aqui que estiver, né, assistindo, quem estiver ouvindo essa live e for terapeuta, isso aí é uma baita de uma informação, né, que você pode trabalhar aí, ó, por muito tempo dentro desse Saturno. O Saturno que está na casa, o Saturno que vai mostrar em que área da vida da pessoa, né, que tem os maiores bloqueios, os maiores medos, as maiores frustrações, né, porque a pessoa tem medo da responsabilidade, tem medo do limite, né, tem medo de assumir coisas. Ou essa pessoa pode também, né, de acordo com o que tiver aí, ou dentro do conjunto do mapa dela, vai ser um abuso de poder ainda, tá? Mas o Saturno, ele traz muito desse limite, né? A pessoa pode ter medo de perder, né? Se for em Câncer, na casa 4, a pessoa pode ter medo de perder a família, né? Tem medo de assumir, de não ser compreendida emocionalmente. Se for em Libra, vai ter medo de separação, de não conseguir casar, medo de perder o relacionamento, né? Quem tem na casa 10 vai ter medo de não conseguir uma estrutura, né? Que Saturno fala muito das estruturas nossas também. Tem muita coisa aqui que eu poderia estar falando de Saturno, eu estou trazendo só esse aspecto mesmo como professor, como condutor kármico, porque Saturno é muito mais, né? Aqui nas lives eu estou dando uma pincelada, mas tem muita coisa. Para quem quiser estudar astrologia, tem muita bagagem, tem muita coisa para a gente aprofundar, tá? Então, assim, dentro dessa perspectiva seria isso, né? Dentro desses medos, dos bloqueios, né? Que Saturno também vai mostrar muita coisa, outras coisas pra gente também, né? Então, na casa 10 tem lá uma restrição, um medo, a pessoa demora a se firmar profissionalmente,
né? Então, dentro das áreas da vida, ele vai mostrar isso, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Gente, eu tô olhando agora os comentários aqui. Tá, então a gente tem esse Saturno, que é um planeta super importante na astrologia, né? Então, depois que a gente vê o mapa, que a gente vê nosso Saturno, aliás, a gente tem o retorno de Saturno, né? O retorno de Saturno, ou seja, o que é esse retorno? É quando o Saturno que está no céu, ele volta para o mesmo ponto do Saturno do seu mapa, do Saturno do seu nascimento. Então é um ciclo, né? É uma volta que ele faz em torno do Sol. Então isso acontece em torno de 28, 29 anos mais ou menos, né? Então quando a gente faz esse retorno de Saturno, porque ele tem, na verdade, ele passa a primeira vez, aí o Saturno ele não fica retrógrado, ele vai ficar retrógrado, passa de novo e depois passa de novo pela terceira vez. Então por isso que ele fica aí um tempinho. Quando a gente tem o retorno de Saturno, a cada 28, 29 anos, é quando esse Saturno vai cobrar da gente o quê? Responsabilidade, estrutura, né? Amadurecimento. Então, nesses ciclos, a gente passa por isso. O Saturno, quando ele passa no céu, né, que está no trânsito, dentro da casa que ele está passando, ele vai cobrar essas responsabilidades, que pode também vir através de um limite, né, através dessa cobrança mesmo, né, do karma. Então isso inicialmente pode vir como alguma provação, né? Então, como ele está falando de karma, ele vai vir como uma provação, para depois a gente amadurecer e conseguir buscar essa estrutura dentro da gente, da área que ele está ali relacionando, né? Então a mesma coisa, se ativar algum planeta, alguma coisa assim, se ativar, por exemplo, passar pela nossa Lua, o que esse Saturno vai pedir para a Lua quando passar em cima da Lua? Vai pedir responsabilidade emocional, responsabilidade familiar, né? Ou trazendo algum limite. Então, dentro de cada planeta ele vai trazer uma exigência, né? Uma restrição, mas sempre com o intuito de crescimento, de amadurecimento, tá? Posteriormente, fazer a gente crescer mesmo, sair de uma forma mais infantil para mais maduro, mais evoluído, mais consciente, né? Do que a gente veio realizar, né? Que Saturno ele é um planeta de realizações. Por isso que ele é o planeta mais importante do nosso mapa, porque sem Saturno a gente não realiza nada. Então a gente tem mesmo que fazer as pazes com ele, né? Porque se a gente ficar numa de brigar com Saturno, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir realizar as coisas que a gente precisa. Se a gente fica de boa com ele, entende a lição e vai trabalhar isso dentro da gente, perfeito. Mas se a gente olhar aquilo do tipo, ai que saco, eu tô passando por isso de novo, ai, tô com esses limites na minha vida, eu não consigo avançar, eu não consigo resolver essa situação, e vir naquela revolta, sabe o que acontece? Repete tudo de novo. Ou repete tudo de novo nessa vida, ou pode repetir tudo de novo na próxima vida. Porque o Saturno é exatamente aquele planeta que está mostrando pra gente o quê? A lição que a gente não aprendeu em muitas vidas, né? Então, se a gente ficar batendo aí, ai, de novo isso, ai, não aguento mais isso, ai, quero me livrar, né? Eu não consigo expandir, fico aqui presa, né? Então, às vezes a gente está preso na família, às vezes a gente está presa no relacionamento, às vezes a gente está preso financeiramente, às vezes está preso profissionalmente, né? Ou com a saúde. Então, dentro das áreas a gente pode se sentir aí preso de alguma forma, né? Mas é a gente quebrar esses limites como? Da forma como a gente viu, né? Que é aquele pai que tá ali no 6 de espadas. Gente, eu toda hora bato aqui nesse tripé. É quando a gente olha para aquela situação das pedras, né? Amorosamente, entende aquilo, conhece aquilo, né? E segue em frente, né? E avança e vai buscar a coragem, né? Para poder seguir adiante.
só que amorosamente, sem revolta, sem briga, né? Sem ficar naquela birra, porque senão a gente não consegue ir para o nosso Dharma, né? A gente não aprende a lição que tem que aprender. Então, gente, alguém tem pergunta? Eu queria falar com vocês, então, sobre o workshop. Eu estou abrindo um workshop no dia 22 de fevereiro, tá? Um workshop gratuito, que eu já coloquei o link, tem o link lá na bio. Quem quiser fazer inscrição já pode fazer. Aí eu vou fazer esse workshop falando de algumas coisas de astrologia kármica. Eu ainda vou selecionar os pontos, mas vou trazer aqui um apanhado geral. E quem tem interesse, quem tem vontade em fazer curso de astrologia kármica, eu estou abrindo turma no dia 15 de março. São 6 meses de curso, todas as segundas-feiras, de 8 da noite às 10 da noite. Tá? Então, quem quiser pode me procurar também, pedir informações, já tem programa tudo direitinho. E é isso, aí então a gente está fazendo essas lives aqui. Eu estou programando de convidar algumas pessoas que já fizeram o curso comigo para contar aqui para vocês como é que foi a experiência de fazer o curso, como é que foi sair, né, da posição de aluno para começar a atender, como é que foi essa experiência. Então aqui para vocês conhecerem um pouco como é que isso funciona realmente na prática, tá bom? Então quem tiver interesse, quem quiser estudar astrologia, quero convidar então no workshop, tá? Quem participar do workshop, eu vou estar fazendo uma oferta exclusiva para quem estiver lá, e também vou oferecer para quem estiver no workshop um bônus, um presente exclusivo para vocês, tá? Quem estiver lá, que vai ser uma surpresa, tá bom? E quero saber se alguém tem dúvida. Adoro falar de Saturno. Aliás, adoro astrologia kármica. Adoro falar desses planetas, adoro falar de espiritualidade, de vidas passadas, né? Então, assim, quem trabalha com outras ferramentas, terapeuta, né, é muito, muito, muito legal, né? Uma vez eu ouvi de uma astróloga kármica falar uma coisa que eu sempre acreditei também, né? Que o nosso mapa, o mapa kármico, né? Ou o mapa mesmo, ele a gente pode olhar ele como se fosse um diagnóstico, né? Então, quando eu comecei a estudar astrologia kármica, que eu entrei direto na kármica, né? Já contei isso pra vocês aqui várias vezes. Então, eu entrei direto na kármica, e quando eu aprendi aquilo, eu falei assim, gente, já sei, já entendi, já sei, né, aquela coisa assim, eu já sei como é que funciona isso, onde é que estão os pontos que precisam trabalhar, mas aí dá aquela sensação, né, de que, e agora, o que eu faço com isso? Agora eu tenho que ajudar a pessoa. Então foi aí que eu busquei formação com terapias. Então, para quem é terapeuta, digo a vocês, ferramenta de astrologia é excelente para auxiliar como apoio. Você pode até não fazer atendimento como astróloga, mas usar esse conhecimento do mapa como apoio para seu atendimento, para sua terapia, para a ferramenta que você usa, é meio caminho andado, é uma mão na roda, é muito bom. Eu posso falar isso tanto como astróloga como terapeuta também, né? Então eu tenho até um método que eu usei, né, que eu juntei as duas ferramentas que funcionam, nossa, muito bem, que é o Theta Healing, né? Então eu pego, faço a sessão com Theta Healing, mas eu já pego ali, sabe, assim, umas fichas ali, né, o diagnóstico ali no mapa, que ajuda bastante, né? Então quem quer, quem tiver interesse em fazer o curso para usar dessa forma, não precisa atender, mas usar, ou para quem quer fazer para a família, aprender a olhar, aprender a fazer para os amigos, assim, quem gosta, né, vai fazer por hobby, também dá para fazer numa boa, tá? Então é um método bem prático, bem focado. São 6 meses de curso, né? A pessoa não precisa ter conhecimento prévio de astrologia, tá? Então, quem quiser também, eu vou estar oferecendo como apoio algumas aulas extras, tá? De reforço. E dentro do curso também tem mentoria,
Então vai ser aula teórica, prática com mentoria para orientar e auxiliar vocês nos atendimentos de vocês, tá? Então assim, é bem completo e vai ser uma delícia o curso, tá? Então quem quiser participar é só falar comigo depois. E ó, a inscrição do workshop já tá aberta lá, é só entrar no link da minha bio que vocês vão encontrar lá a participação do workshop, tá bom? Então é isso, gente. Vou me despedir de vocês. Segunda-feira temos a próxima live. A gente vai falar de Netuno. Netuno, da ilusão à inspiração. Tá? Então, pra gente falar aí um pouquinho desse planeta também, que é bem interessante, que tem muita relação com o karma. Só pra vocês terem uma ideia, que eu não aguento o negócio de falar. Quem tem Netuno retrógrado no mapa tem uma relação muito forte, sabe com o que, gente? Com Atlântida, né? Então tem toda essa relação com espiritualidade, com terapias holísticas, com manipulação energética. Então, ó, convido vocês para assistir, tá? Segunda-feira, Netuno, da ilusão à inspiração, tá bom? É isso. Beijo. Quem chegou depois, eu vou deixar aqui salva a live para vocês assistirem, tá bom? Beijo, até a próxima.